Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graça e paz, tudo bem? Nós estamos dando início a mais um culto online, nosso culto de quarta-feira, nosso culto de oração. E nessa noite eu quero falar com os irmãos sobre um tema muito interessante para a geração dos nossos dias, para essa geração que é a nossa geração que vive atualmente. E essa mensagem ela traz por título Vencendo a Síndrome de Estocolmo. Talvez você já tenha ouvido falar, hoje em dia todo mundo está falando de síndrome de doença, de pandemia, não é? E coronavírus para cá, para lá, não estou falando nada disso. É outra síndrome, estou falando de um outro assunto. Mas a síndrome de Estocolmo talvez seja conhecida sua, talvez você saiba o que ela significa. Mas se você não sabe, não fique preocupado, porque eu já vou explicar daqui a pouquinho. Mas antes nós vamos ler o texto dessa noite, que está aqui no livro de Tiago, capítulo de número 4, verso de número 4, a parte B, e diz assim: Repito, se desejam ser amigos do mundo, vocês se tornam inimigos de Deus. Ou seja, a palavra do Senhor, ela está nos dizendo que quando nós desejamos nos tornar ou desejamos nutrir uma amizade com esse mundo, nós acabamos nos tornando em inimigos do Senhor. Vencendo a síndrome de Estocolmo. O que é a síndrome de Estocolmo, pastor? Olha, no primeiro momento é necessário que você entenda que a síndrome de Estocolmo ela é um estado psicológico. É quando uma pessoa ela é submetida a uma intimidação por um criminoso, por um sequestrador, mais especificamente. E ao invés dessa pessoa ficar com raiva ou com medo do seu sequestrador, a pessoa que está sendo sequestrada, isso não acontece. Ela não fica com medo, ela não fica assustada com o seu sequestro, mas ela passa a amar e a admirar o seu sequestrador. A primeira vez que se ouviu falar sobre síndrome de Estocolmo foi lá em 1973. Estocolmo é a capital da Suécia, não é? E aconteceu ali que alguns bandidos sequestraram algumas pessoas. Essas pessoas ficaram em cativeiro do dia 23 até o dia 28 de agosto de 1973, quando a polícia finalmente conseguiu libertar aquele povo do cativeiro. Mas, para nossa surpresa, para a surpresa dos policiais, o que intrigou muitos psicólogos naquela época era que aquelas pessoas que haviam sido sequestradas, quando elas foram libertas, elas passaram a defender, elas passaram a proteger os seus sequestradores. E aí psicólogos do mundo inteiro ficaram intrigados com isso, começaram a estudar esse caso e outros casos um pouco parecidos e viram que isso pode acontecer em outras situações de sequestro também. Os psicólogos descobriram que as vítimas daquele sequestro passaram a se identificar, presta atenção nisso, aquelas pessoas que haviam sido sequestradas passaram a se identificar com aqueles criminosos e também passaram a se identificar com o próprio crime que eles haviam cometido. Então os médicos descobriram que esse caso de Estocolmo foi tão grave que as vítimas daquele sequestro sequer desejavam ser libertas. Elas queriam continuar ali, presas, no cativeiro, junto com seus sequestradores, porque elas passaram a admirar seus sequestradores. Elas passaram a amar os seus sequestradores. E talvez o caso mais curioso de síndrome de Estocolmo, ele acontece em 1974, não é? Apenas um ano depois desse caso, que foi o primeiro que chama a atenção aí da classe médica, quando uma menina chamada Patty Hearst, essa menina ela foi
sequestrada durante um assalto a banco e levada a cativeiro, e depois disso, o que essa menina fez? Tentou fugir? Não. Ficou com medo? Não. Ficou com raiva? Não. Ela se juntou aos seus sequestradores num ato de admiração àqueles criminosos e passou a viver com eles, não querendo ser de forma alguma liberta. Mas pastor, eu não estou entendendo essa introdução. O que a síndrome de Estocolmo tem a ver comigo, conosco, com a igreja, com os cristãos, com a Bíblia, com o mundo espiritual? Eu não estou conseguindo entender, eu não estou conseguindo fazer essa ponte. Então calma, tem tudo a ver. Eu vou explicar para você. Tiago, capítulo 4, versículo 4, a parte B, que nós lemos nessa noite. Repito, se desejarem ser amigos do mundo, ser amigo daquele que está te sequestrando, se vocês desejam ser amigos daqueles que estão causando mal a vocês, ou seja, ao diabo, que é o maior criminoso que existe, o diabo é aquele que veio para roubar, matar e destruir, vocês se tornam inimigos de Deus. É o que nos diz a palavra do Senhor. Então, meus amados, nós sabemos que do ponto de vista espiritual, nós corremos um grande risco dia e noite. O diabo, ele quer sequestrar as nossas almas. O diabo, ele quer manter as nossas almas reféns. Ele quer nos manter em cativeiro e para isso ele joga sobre nós vícios, ele joga sobre nós lascívias, ele joga sobre nós tentações, coisas que nos envolvem de uma forma que nos mantém em cativeiro, em prisões diabólicas que nos amarram a ele. Que perigo para as nossas almas nós enfrentamos todos os dias. Quantas e quantas pessoas têm vivido um jugo de cativeiro, um jugo de escravidão com o pecado, escravos de práticas que o diabo nos ensina, escravos de um modo de vida humilhante que o diabo nos oferece. E por meio dessas coisas o diabo submete muitas pessoas a um jugo de escravidão, de torturas, de opressão, de submissão. E ao contrário de muitos cristãos e de muitas pessoas resistirem a isso ou tentarem fugir disso, estão se apaixonando pelo modo de vida que o diabo lhes oferece. O diabo está levando muita gente a cativeiro, muita gente à prisão, e tem muita gente gostando de ser escravo do diabo. Tem muita gente gostando de viver no cativeiro do diabo. E o diabo ele tem conseguido assim, então, escravizar muita gente, seja gente cristã, seja gente não cristã. Ele tem realmente submetido muita gente, e muita gente tem gostado de viver assim, debaixo de um jugo do diabo. E muitos têm amado viver refém do diabo, refém do pecado, refém de uma vida que não agrada a Deus. Meus irmãos, isso é síndrome de Estocolmo. Trazendo isso para uma realidade espiritual, que é aquilo que nós sempre buscamos aqui, é síndrome de Estocolmo. Se apaixonar pelo vilão, amar o inimigo. Ame o inimigo e vocês se tornarão inimigos de Deus. É isso que Tiago está nos dizendo. Contudo, meus irmãos, Cristo ele quer a nossa libertação. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos isso lá em Isaías, no capítulo de número 61, no versículo de número 1, onde diz assim: o Espírito do Senhor, soberano, está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado. Presta atenção, e principalmente, para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Libertação!
vida saudável, vida livre. Essa é a promessa de Deus para você e para mim. Esse é o desejo de Deus para você e para mim, que está aqui registrado na palavra do Senhor. A igreja, mais do que nunca, você, eu, as pessoas que ainda não tiveram um encontro com Deus, a humanidade de um modo geral, ela precisa buscar a libertação do pecado e não amar o pecado. Ah, pastor, eu já sou crente, então eu não peco, então eu estou livre disso daí, eu não me enquadro na reflexão dessa noite. Não, olha, esquece isso, não é por aí. Martinho Lutero, ele disse muito sabiamente em uma das suas ministrações que o pecado, ele é como a barba. Para quem tem barba aí, a minha é falha, né? É rala. Se eu tivesse uma barba gigante, eu até deixava, mas a minha barba, ela vai me prejudicar, ela é toda rala e falha. Então eu gosto de usar esse estilo Lex Luthor, né? Eu gosto da minha careca sempre lisinha e do rosto sempre lisinho. Mas Martinho Lutero, ele dizia que o pecado é como a barba. Porque se você tem barba, eu também tenho, né? Ainda que falhe, mas eu tenho. Você raspa de manhã e no final do dia ela está retornando. E se você raspa no dia seguinte, se você raspa 6, 7 horas da manhã, você sabe, você que é homem, que quando vai chegando lá por volta das 17, das 18 horas do mesmo dia, já está escurecendo e a barba ela já começa a crescer novamente. Então Martinho Lutero, ele vem nos dizer que o pecado é como a barba do homem. Você raspa, ele volta, você raspa e ele volta, você raspa, ele volta, você raspa e ele volta. Então assim, meus irmãos, como eu sofro, tanto com o restinho de cabelo que eu tenho, como com a pouca barba que eu tenho, tendo que raspar isso todos os dias, porque no final do dia volta novamente, assim é também o cristão lutando contra o pecado. Olha, você vai lutar contra ele hoje, mas ele vai voltar amanhã, você vai vencer ele amanhã, mas ele vai voltar depois da manhã, e aí você vai se purificar novamente, você vai resistir ao diabo, vai resistir ao pecado, e ele vai voltar daqui a 3 dias. O pecado, ele é uma barba, ele não desiste, ele volta sempre. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele também disse: enquanto a carne não descansar na cova, o pecado não estará morto. Então não importa se você é pastor, diácono, crente super saiyajin que seja, sei lá o que você pensa a respeito de você mesmo. Não caia na besteira de achar que você é um super espiritual, que você está livre do pecado. Lembre-se de Paulo: quem está de pé, cuide para que não caia, porque o pecado, ele vai bater a sua porta, ele vai voltar dia após dia, e o diabo, ele quer te amarrar por meio do pecado. Ah, meus irmãos, nós não podemos nos enganar. Aquilo que o diabo oferece às suas vítimas, oportunidades de pecado, é isso que ele nos oferece, nunca vai ser coisa boa, nunca vem nada bom do diabo. Alguém já disse que nós não podemos ser noivos ou noivas de Cristo tendo um caso com o diabo. Isso é pesado, isso é forte. Meus irmãos, os cientistas, eles descobriram que quando alguém tem a síndrome de Estocolmo, ela passa a interpretar tudo errado. Ela passa a interpretar tudo ampliado. Então vem cá, presta atenção nisso, pensa comigo. O sequestrador pega a sua vítima num ato de crueldade e leva a sua vítima a cativeiro. E é claro que o sequestrador, na maioria das vezes, não quer que essa vítima morra, porque ela é importante, seja para ele fugir, seja para ele pedir dinheiro em troca, enfim. Então esse criminoso vai e leva um copo d'água para essa vítima, para ela beber, para ela não morrer de sede. Sabe como que essa vítima interpreta isso, segundo a ciência? Ela não vê aquele copo d'água como um copo d'água para ela não morrer de sede. Ela vê aquele copo d'água como um vinho do Porto. Ela vê aquele copo d'água como um suco ou refrigerante mais gostoso do mundo. Ela vê aquele copo d'água como um manar, como um banquete, como um churrasco. Ela entende as coisas erradas de forma errada
e de forma ampliada, e é por isso que ela se apaixona pelo seu sequestrador. Como que o meu sequestrador é bom? Ele trouxe tudo isso para mim. E esse tudo isso é um mero copo d'água, mas ela enxerga as coisas distorcidas. É isso que o diabo faz conosco. Ele nos oferece um copo d'água e água podre, água suja. E muitas vezes nós olhamos para aquilo e nos encantamos com aquilo que o diabo está nos oferecendo. Mas ele está apenas num jogo de barganha. Ele nos oferece algumas coisas a fim de que nós tropecemos nela e ele ganha as nossas almas. Não tem como a gente namorar com isso. Não tem como nós gostarmos disso. Não tem como nós admirarmos isso. Precisamos ter cuidado com o que o diabo oferece, porque o que o diabo oferece nunca vale o que realmente parece. Lá em Mateus, no capítulo 4, nos versículos 1 a 11, você lê, eu não vou ler agora por causa do nosso tempo, mas você vê a passagem da tentação de Jesus, e Jesus ele entende isso de uma forma muito clara, tanto que o diabo apresenta para ele coisas maravilhosas, e Jesus não aceita nada, nenhuma daquelas coisas que o diabo coloca diante dele, porque Jesus sabia que cada uma daquelas coisas estavam distorcidas e trariam junto consigo um tropeço. Um tropeço. Então não se engane com aquilo que o diabo oferece para você e que parece que vale muito. A oportunidade de uma puladinha de cerca, a oportunidade de um adultério, a oportunidade de ganhar um dinheiro fácil. Dinheiro fácil não vale o que parece. Adultério, você trocar um minuto de prazer, um momento de prazer por uma vida inteira, por um presente de Deus para a sua vida, que é a sua esposa ou seu marido, não vale o que parece. Dinheiro sem Deus não vale nada. Diversão inconsequente não vale o que parece. O diabo ele nos oferece tantas coisas envolventes para nos sequestrar que nós precisamos ter muito cuidado. O diabo parece um pescador ali, nós olhamos a isca e achamos que ela é deliciosa. Ou então parecemos um ratinho olhando para a churrasqueira e vemos ali aquele queijo, aquela isca deliciosa. E quando nós nos direcionamos àquela isca, a ratoeira esmaga o rato. E assim o diabo também ele quer nos esmagar, porque ele vem para roubar, matar e destruir. Uma outra coisa, meus irmãos, que o texto de Tiago no capítulo 4 está nos ensinando também, é que você não pode ter um compromisso fácil com Deus. Se você se torna amigo do diabo, você se torna um inimigo de Deus. Não existe compromisso fácil com Deus. Olha, eu vejo hoje nós estamos vivendo uma teologia muito deturpada, uma teologia de facilidades, onde as igrejas, os pastores, os ministros de louvor, aí líderes de ministério, principalmente líderes de jovens, mas também pastores de adultos, têm oferecido um evangelho aos cristãos que é um evangelho de facilidades. É fácil ser servo de Deus. Presta atenção nisso que eu vou te falar aqui agora, porque isso é uma coisa séria e verdadeira. Não é fácil ter compromisso com Deus. Não existe. Se você quer lutar contra o diabo, você quer lutar contra o pecado, você quer ser um amigo de Deus, vocês serão meus amigos se fizerem aquilo que eu vos mando. É Jesus Cristo quem nos diz isso. Isso nunca vai ser fácil. Não tem lógica. Não pode ser fácil. Você peitar e lutar contra o mundo e contra os seus pecados e enganos, como isso vai ser fácil? Foge dessa cilada, desse evangelho deturpado que está existindo aí em nossos dias. Compromisso com Deus não é fácil, mas compromisso com Deus, amizade com Deus, submissão à palavra de Deus, apesar de não ser fácil, é segurança. Você tem que ser forte para andar com Deus. Eu me lembro que eu tinha uma camisa quando eu era adolescente e essa camisa ela dizia assim, essa camisa tinha escrito aqui no peito enorme, Jesus. E ela dizia assim, é fácil andar com Jesus no peito. Aí nas costas dizia, difícil é ter peito para andar com Jesus. Pura realidade.
pura verdade. Então cuidado, meus irmãos, com aquilo que o diabo tem nos oferecido, porque olha, presta atenção, hein? Isso aqui não é uma heresia nem besteira, talvez seja o ponto mais importante que eu vou falar nessa noite. Esse evangelho de facilidade, esse evangelho que tem sido oferecido para nós de que é fácil ser crente sem ter um compromisso profundo com Deus, isso é oferecido pelo diabo. Esse evangelho não tem sido oferecido pelo Espírito Santo. Esse evangelho tem sido oferecido pelo diabo à igreja. E tem muita gente aceitando e gostando e se envolvendo nessa síndrome de Estocolmo, nesse evangelho do pode tudo, da degradação. Você gosta de gente que não tem compromisso com você? Se você trabalha num cargo de chefia, você é chefe, você é um líder de setor, você é um encarregado, você gosta de trabalhar com um funcionário ruim? Funcionário que realmente dá trabalho, não é? Não trabalha, ele dá trabalho? Não. Se você é casado, você namora, você gosta de estar num relacionamento com alguém que não tem compromisso com você? Não. Até mesmo em nossas amizades, você gosta de ter amizade com alguém que não está nem aí para você? Eu acho que não. Porque Deus gostaria de ter um relacionamento com gente que não tem compromisso com Ele, não tem lógica. É isso que Tiago está nos falando, em Tiago no capítulo 4, versículo 4, parte B. Se você tem compromisso com o diabo, você perde o compromisso com Deus. Então, muito cuidado com a síndrome de Estocolmo. Existem alguns casos na Bíblia muito claros dessa síndrome que eu estou falando. Nós vemos, por exemplo, o caso de Adão e Eva, onde o diabo ele oferece morte para Eva. É isso que ele está oferecendo. Eva sabia, Deus já tinha falado com Eva, no dia que vocês comerem desse fruto, certamente morrerás. Eva não era boba, não. Ela tinha pureza, é diferente. Mas boba ela não era, não. Ela não era irracional, ela era feita à imagem e semelhança de Deus. De todo o jardim do Éden, só ela e Adão raciocinavam. E aí aparece o diabo aparece, ele faz uma proposta de morte. E Eva gosta dessa proposta, se envolve com essa proposta. E o final das coisas nós já sabemos. Caim, ele acaba sendo seduzido por aquele desejo de ser melhor que o seu irmão. E ele acha que isso é bom, isso é legal. Olha, eu vou ser melhor que o meu irmão. E essa sedução mortífera mata Caim. Ele se apaixona por uma ideia. E essa ideia é mortal. Davi ele se envolve com o pecado, o diabo oferece para ele uma tentação, uma oportunidade de ter aquilo que não devia ser sua, que era a mulher do seu soldado, e Davi ele se envolve com aquilo e ele cai, ele não morre, daqui a pouco a gente até fala sobre isso daí, por misericórdia de Deus e por ele voltar atrás, mas olha, foi raspando, hein? Raspando. Judas Iscariotes, o diabo tenta Judas, oferece para ele o paraíso na terra. Prazer fácil. Judas aceita, morre espiritualmente. Todos se confundiram, meus irmãos, com aquilo que o diabo estava oferecendo. Todos seduziram-se com aquilo que o diabo estava oferecendo. Todos foram levados ao cativeiro pelo diabo e gostaram, com exceção de Davi. Davi ele só se salvou porque ele conseguiu identificar a tempo que ele estava enganado, que ele estava errado, que ele estava andando num caminho perigoso. Mas mesmo assim, Davi se salvou, mas as consequências foram avassaladoras, bomba atômica, varrendo tudo na vida de Davi, destruição. Nunca houve tempo como o nosso, aonde parece que essa síndrome está tão forte no meio do povo de Deus, uma síndrome, uma doença que se tornou uma epidemia muito mais mortal e letal do que o coronavírus, aonde cristãos e não cristãos têm se apaixonado pelo modo de vida que o diabo tem oferecido, por práticas diabólicas, coisas que o diabo nos oferece que tem entrado dentro da igreja, tem entrado na vida dos cristãos. Aqueles que não são cristãos, então eu nem entro no mérito, porque esses realmente não têm se importado com aquilo que Deus pensa ou deixa de pensar.
com o que Deus manda ou deixa de mandar. Estamos vivendo num perigo gigantesco e inimaginável. Muitos cristãos estão vivendo no cativeiro do diabo e estão gostando, estão se deliciando de viver no cativeiro do pecado, do diabo. E isso precisa mudar. O povo de Deus precisa se despertar. O povo de Deus precisa entender que o diabo ele é inimigo, ele não é amigo. Que o diabo, meus irmãos, as coisas que vêm dele são coisas destrutivas. As coisas que o diabo envia para nós ou que ele nos oferece no seu cativeiro, um mero copo d'água, como eu disse lá atrás, não devem ser vistas como coisas maravilhosas, esplendorosas, como banquetes, porque as coisas que o diabo nos oferece, esses pequenos copos d'água podres, eles destroem família, destroem nossa casa, destroem a nossa saúde, destroem os nossos relacionamentos, destroem o nosso futuro, destroem o nosso presente, destroem a nossa santidade, destroem a nossa igreja, destrói o ser humano. Então quero concluir, meus irmãos, a nossa reflexão dessa noite, no nosso texto base de hoje, que nos ensina uma grande verdade. Olha, amigo do diabo, amigo do pecado, aquele que ama o cativeiro espiritual em que está vivendo, se faz inimigo de Deus. E como isso é ruim, como isso é terrível para a nossa vida espiritual. Não dá para nós servirmos a dois senhores. Não dá para a gente viver no estilo do mundão, no estilo do diabo e achar que no final da nossa vida as coisas vão dar certo para a gente, ou até mesmo agora, no presente, as coisas vão dar certo para a gente, porque não vai, a coisa vai ir de água abaixo. E olha, eu tenho certeza absoluta daquilo que eu estou falando para você. Alguém já disse que obedecer a Deus durante o dia faz você dormir melhor durante a noite. Isso é verdade. Eu tenho certeza que em algum momento que você, assim como eu, faz alguma coisa que você sabe que não agrada a Deus, bate aquele remorso, mas o pecado ele é sedutor e daqui a pouco você deixa para lá, eu deixo para lá. Mas quando nós conseguimos vencer o pecado durante o dia, e nós realmente conscientemente sabemos que nós resistimos ao diabo e vencemos, isso daqui, se cumpre. A gente obedece a Deus durante o dia e como nós dormimos leves durante a noite, porque sabemos, temos a consciência de que estamos no centro da vontade de Deus. Cristo ele quer nos libertar e para isso basta que a gente o obedeça. Para isso basta, meus irmãos, que a gente deixe de viver em rebelião contra Deus, deixe de viver segundo aquilo que o diabo nos oferece. A gente tem que deixar de viver amando aquilo que vem do diabo. Essas coisas só servem para acabar conosco, para roubar a nossa paz, para roubar o nosso sono, para roubar a nossa vida. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 1. Diz assim: portanto permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. A época da lei era uma época de pecados, onde as pessoas pensavam que ao matar um bicho, sacrificar ao Senhor, pecados seriam limpos para sempre. Não. Isso só acontece na graça. É o sacrifício de Cristo quem pode nos libertar. Então não cuspa no sacrifício de Cristo. Honre o sacrifício de Cristo. Lute contra a síndrome de Estocolmo. Lute contra as ofertas do diabo. Lute contra as facilidades que o diabo tem nos oferecido, que na verdade são verdadeiras iscas para a nossa destruição. Hoje é o momento para nós rompermos com a síndrome de Estocolmo. Hoje é o tempo para nós rompermos com tudo que vem do diabo. Hoje é o tempo para nós rompermos com o cativeiro. Hoje é o tempo para nós rompermos com o pecado. Não se deixe confundir com as coisas do diabo. Não seja amigo do diabo. Não seja amigo do mundo, das coisas que vêm do diabo. Seja amigo de Deus. Seja amigo de Deus. Aqueles dois casos que eu disse de síndrome de Estocolmo.
quando os policiais chegaram para resgatar aquelas vítimas, elas tiveram pena dos sequestradores, dos bandidos, e tiveram raiva, ódio da polícia. Nós não podemos viver assim. Nós não podemos viver amando as coisas do diabo e odiando as coisas de Deus. Ame o Senhor, porque o sacrifício foi dele, porque ele te ama, porque ele se entregou na cruz por nós. Vamos vencer a síndrome de Estocolmo. Nesse momento agora eu convido você a ouvir esse louvor, com esse louvor em espírito de oração. Daqui a pouco nós retornamos para a oração e para uma palavra final. Amém, meus irmãos. Amém. Essa palavra ela é uma palavra muito importante para os nossos dias. Hoje nós estamos na nossa quarentena, nós estamos dentro de casa, nós estamos com nossas igrejas fechadas, mas talvez nós estamos com uma oportunidade boa, que é a oportunidade de raciocinar mais sobre a nossa vida espiritual. A vida ainda está corrida, né? Eu tenho falado com algumas pessoas essa semana, tenho trabalhado muito mais em casa do que fora da quarentena, não é? Estudar em casa é muito mais difícil, ministrar em casa é muito mais difícil, atender os chamados pastorais é muito mais difícil serem feitos de casa, porque aqui eu tenho que gravar, editar, tudo muito mais difícil, mais corrido. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é o seguinte: apesar da correria do dia a dia, talvez esse momento é um momento onde nós também estamos tendo algumas oportunidades que normalmente nós não temos, de parar um pouquinho e de pensar, raciocinar. Sobre o quê? Sobre a vida. E eu convido você a raciocinar sobre a sua vida espiritual. Será que nós não estamos namorando com alguma coisa que tem destruído a nossa vida espiritual? Hoje é o momento para isso. Hoje é o momento para nós pensarmos nisso. Vamos usar essa quarentena para tratarmos a nossa saúde, mas também para tratarmos a nossa vida espiritual. E quando nós sairmos das nossas casas e voltarmos para as nossas ruas, voltarmos cheio de santidade, de intimidade com Deus, porque nós estamos tendo oportunidade para isso. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Que você tenha um restante de semana muito abençoado. Nós continuamos nos vendo durante a semana nas nossas devocionais do dia, né, no momento da palavra, e nos encontramos novamente para uma palavra no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, para a nossa escola bíblica dominical, e também à noite, às 19 horas, para o nosso culto da noite. Não deixe de celebrar o culto doméstico, né? Nós temos falado isso nas outras palavras. Não deixe, porque o tempo vai fazendo a gente se habitualizar e voltar àquilo que a gente era. Não volte aos velhos hábitos. No começo eu estava percebendo que as visualizações, né, então se uma pessoa visualizou é porque ela viu, não é? Das ministrações estavam lá em cima. O que isso significa? Muitos cultos nos lares estavam acontecendo. Eu estou vendo que há uma diminuição disso, ou seja, as pessoas estão se acostumando com a quarentena e estão deixando de celebrar o culto doméstico. Não faça isso. A sua vida espiritual vai ficar em risco. Aquele que não se alimenta morre desnutrido. E assim também é com a nossa vida espiritual. Não fique desnutrido nesse tempo, porque não está faltando alimento. Não está faltando alimento. Talvez muitas pessoas estão sem vontade de comer. É diferente. Mas agora com as nossas igrejas fechadas, parece que você entra, né, numa rede social e tem 1 milhão de igrejas. Coisas que não acontecia antes. Então, assim, não deixe de se alimentar. As oportunidades agora são até maiores, não é? Então, cuide da sua vida espiritual, porque isso é muito, muito, muito importante. Não seja amigo das coisas do mundo. Seja amigo de Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Olha, convide seus amigos para se inscreverem no canal. Tá um pouquinho mais difícil, você vai ter que se inscrever no YouTube, mas é tão rápido, porque agora só falta, acho que 7 pessoas, se eu não me engano, 6 ou 7 pessoas, para a gente completar 100 pessoas no nosso canal, no canal da nossa igreja. Nós estamos crescendo, estamos evoluindo. Então compartilhe essa palavra com seu amigo, com seu vizinho, com alguém que você ama. Peça para ele se inscrever no canal, compartilhe a palavra, deixa lá o seu joinha para o YouTube impulsionar a palavra, e assim nós vamos alcançando
aqueles que precisam de um alimento e de um refrigério espiritual nesse tempo. Amém? Meus irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo, finalmente nós saímos das quatro paredes, não é? Literalmente. Nós saímos das quatro paredes da nossa igreja e, levados pelo nosso Deus, nós estamos entrando em várias casas. E isso tem sido uma coisa boa. Que a palavra chegue àqueles que precisam da palavra do Senhor. E que agora o amor de Deus, nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, seja conosco, com a sua igreja, com todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Um restante de semana muito abençoado, em nome de Jesus.